Olá, você que gosta de séries, seja bem-vindo a esse canal. Katla é a nova série de mistério, suspense aí da Netflix, e aqui nesse vídeo a gente vai conversar sobre as minhas impressões sobre essa primeira temporada, e fica até o final porque a gente vai explicar tudo o que aconteceu ali com a protagonista e tudo que rolou no final da temporada. Bom, pessoal, então é o seguinte, basicamente eu vou dividir esse vídeo aqui em duas partes. A primeira parte eu vou falar de maneira um pouco mais geral sobre a série, e na segunda parte eu já vou falar com spoilers sobre alguns detalhes a mais, inclusive sobre o final dessa temporada. E pra quem não quiser pegar spoiler, pode ficar tranquilo, porque quando chegar no momento certo, eu aviso você que eu vou começar a falar dos spoilers, então pode ficar tranquilo. Bom, galera, Katla é uma série do diretor do filme Everest, que é um filme bastante conhecido, e aqui nessa série dele nós vamos acompanhar uma cidadezinha lá na Islândia que ao mesmo tempo é cercada por uma geleira e também por um vulcão. Então foi um aspecto bastante interessante que eu observei aqui sobre essa história, né? É que eles estão ali ao mesmo tempo no meio do gelo e do fogo. Bom, e esse vulcão aí que se chama Katla, que é o nome da série, ele entrou em atividade há um ano aí na região e acabou expulsando boa parte dos moradores dessa cidade, que por si só já é desolada, e essa coisa toda aí de erupção acabou deixando a cidade mais desolada ainda. Então, além do fato da cidade já estar sofrendo há um ano com essa emissão aí de cinzas, né, que não é nada saudável para a saúde da galera, eles ainda têm que lidar com o risco iminente de uma erupção desse vulcão. Como se isso tudo já não bastasse, a gente vai ter aqui um incremento do elemento mistério, quando uma mulher surge aí do nada, né, toda coberta de cinzas, e aí que as coisas começam a se complicar. Essa mulher, ela aparentemente viveu nessa cidade há 20 anos, então as lembranças dela são de 20 anos atrás, assim como a aparência dela também é uma aparência como se ela não tivesse envelhecido, como se ela tivesse parado no tempo. Então essa mulher misteriosa vai chegar na cidade. Além dela também vão aparecer outras pessoas que são conhecidas aí dessas pessoas da cidade. Algumas delas acabaram desaparecendo há algum tempo, outras já haviam morrido, então vai gerar aí todo um clima de mistério, toda uma situação bastante estranha, onde a gente vai querer descobrir quem são essas pessoas, de onde elas vieram e como foi que isso tudo começou a acontecer. Além disso, esse cenário todo aí de gelo e cinzas que acaba cobrindo a cidade toda, acaba fazendo com que esse ambiente se torne mais sombrio, mais opressor, e isso tudo acaba contribuindo bastante para o mistério aqui da série. Eu gostei bastante da forma como eles brincaram aqui com essas cores, né, o branco e o cinza na série, principalmente quando a gente tem cenas externas, cenas ali que mostram a paisagem do lugar. Eu acho que ficou uma fotografia bastante bonita e isso contribui bastante para esse clima todo de mistério da série. Então a ideia original aqui da série, ela é bastante interessante. Você vai ter essas pessoas misteriosas aparecendo, a gente não sabe como isso tudo tá acontecendo, por que isso tá acontecendo. Então ali no início da série a gente até vai ter uma vibe meio dark ali, uma coisa que acabou me lembrando um pouquinho essa série, inclusive na trilha sonora, mas o grande problema é justamente a forma como essa história vai ser conduzida ao longo dos 8 episódios dessa temporada. E um desses fatores é justamente a forma como os moradores dessa cidade vão reagir a todo esse acontecimento bizarro que começa a se desenrolar com o aparecimento dessa primeira mulher e depois com o aparecimento de outras pessoas também com essa mesma característica. As pessoas parecem bem apáticas a tudo que está acontecendo, é bem nítido que o que está rolando aqui é algo bem bizarro, mas pelo visto as pessoas parecem não se importar muito com isso, nem a polícia está muito interessada em investigar o que está acontecendo, nem as outras pessoas também estão interessadas em querer descobrir todo esse mistério, né? Parece que todo mundo está mais preocupado com seus próprios dilemas, com seus próprios conflitos internos, e um exemplo disso é justamente uma dessas pessoas que aparece de forma misteriosa ter sido alguém que desapareceu há um ano, quando iniciou toda essa coisa aí de erupção vulcânica. Então essa pessoa desapareceu há um ano, apareceu do nada ali no meio da cidade e simplesmente ninguém está muito preocupado em querer investigar o que aconteceu com essa pessoa durante todo esse período, se ela foi sequestrada, se ela foi abusada, o que realmente aconteceu. Então é bem estranho a forma como as pessoas acabam reagindo a toda essa situação. Essas pessoas que ressurgem meio que ficam vagando ali pela cidade sem saber muito o que fazer, e parece que o pessoal não tá ligando muito não para isso. O que para mim parece muito estranho, não só pelo fato de que isso tudo por si só já é uma situação bem bizarra, mas também pelo fato de que a natureza normal do ser humano seria de, pelo menos por curiosidade,
curiosidade tentar entender, tentar investigar o que está acontecendo, mas os personagens de forma geral eles são bem apáticos com relação a isso. E não me entenda mal, quando eu digo que a série parece estar mais preocupada em mostrar os dramas de cada um dos personagens, eu não estou querendo dizer que a série não deveria fazer isso. Eu acho bastante interessante toda a parte dramática da série, mas o grande problema é justamente que eles deixam de lado o plot do mistério e acabam focando bastante nos dramas pessoais de cada um dos personagens e fazem isso de maneira bem desequilibrada. Um exemplo disso é a série Dark, que faz essa junção de maneira bastante equilibrada, consegue unir muito bem o drama dos personagens com todo o mistério por trás da história. Já essa série aqui faz isso de maneira muito deficiente. E ok, a série até dá pra gente algumas respostas sobre essa questão toda aí do mistério, mas o problema é que ela deixa pra fazer isso só lá no 7º episódio, que é o penúltimo episódio dessa temporada, e ainda por cima faz isso de maneira muito rápida e acaba fazendo com que o próprio personagem que descobriu tudo isso aí deixe isso de lado e volte pros dramas pessoais da vida dele. Então a gente até tem uma teoria bastante interessante aqui, eu gostei da explicação que a série deu pra parte desse mistério, porém é uma pena que a série não tenha explorado isso da forma como poderia ter explorado já aqui nessa temporada. Um outro fator que acaba prejudicando o desenvolvimento da história é justamente o ritmo dos episódios. Ok, eu entendo que a intenção dos autores foi realmente de contar uma história um pouco mais lenta, isso é passado pra gente principalmente pela ambientação aqui da história, né, com essa coisa toda aí da neve, das cinzas, a gente acaba tendo realmente essa sensação de que as coisas passam bem devagar, mas o problema é que de fato a história parece que está sendo esticada além da conta aqui nesses 8 episódios. Eu acredito que se a série tivesse 5 ou 6 episódios já seria o suficiente para conseguir contar muito bem tudo que está acontecendo aqui. Até ali o 3º episódio, esse fator não foi algo que atrapalhou muito, mas a partir daí parece que a história empaca, a gente não vê tanta coisa assim acontecendo, e quando a gente tem um evento ali que poderia ser uma reviravolta na história no episódio 5, por exemplo, a gente não vê muita coisa acontecendo não, a gente não vê muitas consequências disso. O que ainda dá um gás um pouco maior pra série é o que acontece lá no episódio 7, quando o personagem cientista acaba descobrindo algumas coisas sobre todo o mistério. Porém, ainda assim a série ela tem um ritmo um pouco lento e eu acho que se a gente tivesse episódios mais enxutos, isso poderia ter ajudado um pouco mais a história a ser contada de forma mais objetiva e de forma mais atraente para quem tá assistindo. O final da série sugere que nós vamos ter uma continuação dessa história, ficou tudo muito em aberto ali com relação a alguns elementos, então a gente fica na expectativa de ter uma segunda temporada. Se a série tiver uma segunda temporada, provavelmente eu vou acompanhar, porque eu ainda quero descobrir realmente o que tem por trás aí de todo esse mistério, apesar da gente já ter tido algumas respostas aqui nessa primeira temporada. Bom, galera, esses aqui foram os aspectos gerais que eu queria comentar sobre a série. A partir de agora eu vou falar de alguns pontos um pouco mais específicos, ou seja, eu vou dar spoilers, inclusive sobre o final da série, então a partir de agora é para quem quiser realmente ouvir spoilers, para quem já assistiu essa temporada inteira. Bom, então uma das coisas bem estranhas que eu achei aqui é que além do fato deles não terem investigado muito bem o que aconteceu com a Alça em todo esse tempo em que ela ficou desaparecida, né, que ela supostamente ficou desaparecida, além de tudo isso, ali no episódio 5, quando eles finalmente encontram o corpo dela debaixo do assoalho da casa, é incrível como nem a polícia, nem a irmã e nem o pai parecem estar interessados o suficiente para investigar o que realmente aconteceu com essa menina. A gente viu ali ao longo da série que o desaparecimento dela ocorreu na geleira e o corpo foi encontrado debaixo do assoalho de uma casa, numa situação bem estranha, então é no mínimo esquisito isso ter acontecido, mas parece que ninguém suspeita de que aconteceu ali um crime, ninguém tá muito preocupado em investigar o que realmente aconteceu. Então isso pra mim parece muito estranho, eu acho que o roteiro da série acabou pecando bastante nesse sentido, porque a reação natural tanto dos familiares quanto da polícia seria de investigar o que tá acontecendo, de ir atrás realmente de provas pra saber o que aconteceu com ela, mas ninguém tá preocupado com isso. Outra coisa que eu achei bem estranha foi o fato daquele menino diabólico ter conseguido sobreviver ao acidente de carro sem nenhum arranhão. A série em nenhum momento fala pra gente que essas criaturas têm uma espécie de resistência ou que são diferentes fisicamente dos seres humanos. Pelo contrário, a gente acaba tendo a ideia de que fisicamente eles são iguais aos seres humanos, estão sujeitos a se machucar, a morrer como qualquer outra pessoa. Então o fato dele ter sobrevivido aí a esse acidente sem nenhum machucado, sem nenhum arranhão, me pareceu algo bem forçado pelo roteiro. Eu sei, eu entendo que essa cena foi utilizada aqui para tentar mostrar pra gente que o menino realmente ele era violento, que ele era capaz de cometer atrocidades, mas eu acho que não precisava disso. Até esse momento, pelo menos eu já estava bastante
bastante convencida de que o menino ele era um psicopata, de que ele tinha sérios problemas, então não precisava ter tido essa cena. Eu entendo também que eles queriam dar uma morte pro menino que tivesse ali um peso da decisão dos pais no último episódio, então por isso ele acabou não morrendo aqui, mas eu realmente acho que tudo isso acabou sendo bem desnecessário. E se eles quisessem, eles poderiam muito bem fazer o menino, depois de ter sido abandonado pela mãe, voltar a pé pro hotel, reencontrar os pais e seguir a série desse jeito. Eu acho que não precisava dessa cena aqui e acabou ficando parecendo algo bem forçado. Uma outra coisa que me deixou bem frustrada foi justamente ali no 7º episódio, quando o cientista finalmente cria toda uma teoria pro que tá acontecendo, com toda aquela coisa de meteorito, de teoria alien. Eu achei muito interessante essa teoria, porém eu achei que a reação tanto dele quanto dos outros geólogos que estavam ali pesquisando o vulcão foi um pouco estranha. Eu acho que qualquer cientista na posição deles teria ficado no mínimo curioso para tentar ir mais a fundo disso e tentar descobrir o que está acontecendo, mas não, a reação deles foi de abandonar tudo e ir embora porque eles simplesmente estavam com medo de radiação. E sério, gente, essa explicação para mim não fez muito sentido, afinal de contas esses dois geólogos já estavam ali naquela área há 1 ano monitorando o vulcão, então para quem estava há 1 ano já inalando gases tóxicos e em contato com todas essas cinzas vulcânicas, que não é nada saudável, me pareceu um pouco estranho eles reagirem dessa forma a uma descoberta totalmente diferente, a possibilidade de vida alienígena. Eles simplesmente saem correndo, vão embora com medo, então isso não pareceu muito realista para mim. Eu acho que qualquer cientista na posição deles teria ficado minimamente curioso para querer descobrir o que está acontecendo e para querer colocar o nome deles ali como os responsáveis pela descoberta. E sobre essa teoria, eu achei bem legal o fato da série ter criado um vínculo com o folclore da região e essa questão científica. Eu achei bem legal toda essa relação entre essas pessoas que voltam, que são os chamados changelings, com essa teoria do meteorito. Eu acho que acabou casando muito bem aqui com a série. É uma pena que eles não tenham explorado isso tão bem aqui nessa temporada. Mas fala pra mim aqui nos comentários o que você achou dessa teoria da série, se você curtiu, se você tava esperando alguma outra explicação aqui pra tudo isso que tava acontecendo. Eu pessoalmente gostei bastante, então eu também quero saber o que vocês acharam sobre isso. Aproveita também, se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sino das notificações pra saber quando a gente postar coisa nova por aqui, e também não esquece de deixar o seu joinha aqui no vídeo, porque isso ajuda demais a gente aqui no YouTube. Bom, e sobre o final da série, eu achei ok o destino que eles deram aqui para as cópias, né, o que aconteceu com cada um deles, com exceção do desenrolar da história da Grima, que pessoalmente eu não gostei tanto de como eles acabaram desenvolvendo tudo isso aqui até o final. E aguarda aí, porque já já a gente vai falar sobre toda essa coisa de quem morreu, quem sobreviveu, se realmente foi a Grima original ou se foi a cópia. Bom, uma das coisas que me faz não gostar muito dessa trajetória da Grima aqui na série, principalmente ali no finalzinho da temporada, é justamente o fato de que toda essa coisa pra mim pareceu apenas um artifício de roteiro pra causar um drama maior ali no último episódio. Eu acho que toda essa história poderia ter sido resolvida de uma outra forma se a Grima tivesse simplesmente mostrado pro marido dela que a outra cópia tava lá, né? Se ela tivesse mostrado pra ele que ela estava falando a verdade, que ela não era louca. Então ela preferiu agir de forma complacente, de forma passiva, inclusive deixando ali a cópia dormir com o marido dela, deixando a cópia fazer mudanças na casa, enfim, praticamente tomar conta ali da vida dela sem ela fazer nada. Então eu achei que foi uma forma não muito bacana da série conduzir a história dela, e eu acho que tudo poderia ter sido resolvido de uma maneira um pouco mais simples do que o que realmente aconteceu. Uma outra coisa que eu achei bem estranha nessa parte aí que a gente tem a cópia da Grima aqui na série é o fato do marido dela não ter conseguido enxergar as duas juntas ali naquela cena na cozinha. Gente, aquilo ali pra mim foi algo inadmissível, foi muito forçado, foi uma situação que qualquer pessoa com o mínimo de visão ali teria enxergado as duas e a situação poderia ter se resolvido. E não é nenhuma questão de ser algo improvável, é realmente impossível que alguém que enxerga, que alguém que tem visão periférica ter visto as duas ali na cozinha, né? A série decidiu do nada fazer o marido dela ficar cego, fazer ele não enxergar que tinha outra pessoa ali no ambiente, sendo que qualquer pessoa teria visto as duas ali se fosse uma pessoa que tivesse o mínimo de visão. Então eu não gostei disso, além do fato da Grima original decidir resolver as coisas com uma roleta russa. Gente, sério, na cabeça de quem escreveu isso, pra eles era muito mais fácil a original decidir jogar roleta russa pra saber quem deveria realmente merecer continuar viva. Eu não acho que essa tenha sido a solução mais racional, a solução mais fácil. Eu acho que a série acabou seguindo por um caminho mais improvável, só pra criar um drama a mais ali no final da série, pra criar todo um suspense de quem morreu e não morreu. E prova disso
faço é que a série aí nesse final realmente fez ali uma artimanha pra confundir a nossa cabeça e fazer a gente ficar sem saber quem realmente morreu, né? Se foi a Grima original ou se foi a cópia dela. Mas calma lá que dá sim pra gente descobrir, apesar da série ter feito todos esses artifícios pra gente não saber quem tinha sobrevivido ou não, dá pra gente descobrir quem foi a pessoa que sobreviveu. E uma das primeiras coisas que a gente tem que prestar bastante atenção aqui nessa cena é entre a cor das calças das duas personagens, por assim dizer, né? A Grima original está usando uma calça preta, enquanto que a cópia tá usando uma calça ali de cor meio amarronzada. E é importante a gente perceber isso, a gente prestar atenção nisso, porque a série ela vai fazer aí uma pegadinha com a gente, ela vai acabar espelhando essa cena em vários momentos e isso pode acabar confundindo a gente. Bom, então depois da gente prestar atenção nesse fator aí da cor da calça delas, a gente vai perceber que logo depois que a Grima original segura a arma e dá início ao jogo de roleta russa, a série ela vai espelhar a cena. Então isso acaba dando pra gente a impressão de que quem tá fazendo ali o primeiro tiro é a cópia, quando na verdade é a original. E a gente consegue provar isso justamente por causa da cor das calças. Mesmo com a cena espelhada, a gente consegue ver que a pessoa que tá segurando ali a arma no primeiro tiro é a Grima original. Então depois que a gente descobrir isso, praticamente todo o mistério aqui dessa cena vai estar resolvido. Uma outra coisa importante da gente saber é que ela tá usando um revólver 38. Um revólver 38 ele tem 6 tiros. Então se a gente prestar atenção em quem começou atirando e se a gente notar que elas fazem os tiros de maneira alternada, ou seja, uma depois da outra, a gente consegue muito bem contar os tiros e saber quem foi a última pessoa ali que deu o tiro e que morreu. Bom, então vamos lá. Se a Grima original é a pessoa quem começa atirando, a arma tem 6 tiros e elas dão esses tiros de maneira alternada, fica fácil da gente perceber que, na verdade, quem deu ali o último tiro, né, que foi o tiro que tinha a bala, foi a cópia. Então, exatamente isso, galera. Quem sobreviveu aqui foi a Grima original. O que me deixou bastante feliz porque quando eu assisti essa cena pela primeira vez eu tive a impressão justamente do inverso. Mas reassistindo a cena com calma, deu pra perceber que quem realmente deu o tiro ali com a bala, que foi o 6º tiro, foi a cópia. De maneira geral, a premissa dessa série ela é interessante, mas por conta de todos esses aspectos que eu falei pra vocês aqui nesse vídeo, eu acho que a série ela acaba deixando a desejar em muitos aspectos. Então, galera, essa aqui foi a minha análise sobre a série Katla. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade aqui no canal e até lá!